Sejam muito bem-vindos a mais um programa do canal Trabalhador Consciente. Tema de hoje: trabalho em home office. O trabalho em home office é algo novo? Eu sou Cláudio Parra, contador, sócio-diretor da Parra Contábil. Como vão todos? Meu nome é Jânio Parra, sou advogado, especialista em relações do trabalho. Afinal, doutor, o trabalho em home office é algo novo? Veja, Cláudio, não é muito antigo, por sinal, né? Coisa que poucas pessoas se dão conta às vezes. Inicialmente, o trabalho chamado de home office, ou um trabalho realizado no próprio domicílio do trabalhador, é algo que já está previsto na CLT desde 1943. Quando, por exemplo, lá está descrito o caso, por exemplo, de trabalhadores que podem realizar suas atividades em casa. Exemplo, costureiras. As empresas disponibilizam equipamento e ela realiza o trabalho na casa dela. Muito interessante. O empregado pode desenvolver o trabalho em qualquer lugar? A partir do instante em que o trabalho em home office, especialmente depois da pandemia, ele acabou sendo institucionalizado, criou-se uma condição muito curiosa, né? Então, muitos trabalhos administrativos, às vezes é comum a pessoa ela até ir viajar, né? Soubemos de certas pessoas, de certos trabalhadores, que muitas vezes iam fazer viagem até para o exterior, bastando que tivesse um computador e uma rede de internet. O local pouco importa, o importante é o resultado, né? Ou seja, o advento da pandemia da Covid acelerou todo o processo do trabalho em home office, então, vamos dizer isso. Certamente, ele facilitou muita coisa e até mostrou até para muitos empresários uma forma com a qual ele pode reduzir custos, porque ele evita deslocamento do empregado, evita custos com vale-transporte, evita uma série de custos e até, a meu juízo, ganha em produtividade. Perfeito. No caso do trabalho, em home office, a empresa deve fornecer equipamento para o trabalho em home office ou o trabalhador tem que buscar os meios próprios para tanto? Veja, eu entendo, não há nenhuma disposição específica de lei para isso, mas se nós analisarmos a coisa de uma maneira com bastante objetividade, a empresa ela tem que fornecer os equipamentos para que o empregado trabalhe, quando dentro da sua estrutura física, para que ele possa lá atuar. Então, extensivamente, entendo que a empresa deva fornecer, melhor dizendo, também o equipamento para que ele possa ser realizado. Essa é uma questão que às vezes acaba sendo relegada a segundo plano, porque bom, se nós pensarmos em trabalho administrativo, praticamente todo mundo hoje tem um computador na sua casa. Então, muitas vezes o empregador ele acaba deixando com que o empregado utilize o seu próprio equipamento, apenas disponibilizando os sistemas, que também é possível, não há nenhum problema, vamos dizer dessa forma, com relação a isso. E mesmo Mas, se o empregado não tiver, a empresa vai ter que exatamente. fornecer. E mesmo o custo da internet hoje, que é muito acessível, facilitou isso a muita gente, né? Porque muita gente tem hoje a internet em casa, não só para isso, né? Ele tem a sua internet para utilização dos diversos aplicativos que tem, YouTube, Netflix e tantos mais. Portanto, utilizar também para acessar os sistemas da empresa é tranquilo, não há É nenhum só problema. mais. Ok, Da mesma maneira do equipamento, a internet. exatamente. Como que o empregador pode atuar com seus colaboradores no sentido de fiscalizar, controlar
o trabalho que é feito em home office? Bom, eu posso fazer. Se o empregado foi originariamente contratado para trabalhar internamente na empresa, o empregador poderia, por exemplo, exigir que em determinado horário ele tenha acessado determinados programas para que o empregador possa saber se ele está logado ou se ele está tendo atividade nos sistemas ou não. É uma das formas para poder verificar se isso está sendo feito. Outra maneira, o que eu acho que é muito mais razoável, é controlar o resultado. Eu te mando um volume de trabalho e você processa esse trabalho. Né? Então, não desnecessário saber se o camarada ele ficou determinado horário ou não operando no sistema. Ok. Se o empregador estabeleceu que o trabalho da empresa dele vai ser executado em home office, ele pode reverter a situação para presencial a qualquer momento ou eu tenho alguma regra para isso? Então, vamos lá. Vamos partir da regra geral. Toda e qualquer alteração do contrato individual de trabalho, ela tem que ser feita por consenso. Então, se eu Ok. combinei originariamente alguma coisa com o empregado, queria trabalhar internamente, tudo bem. O trabalho em home office ele veio para beneficiar o empregado, razão pela qual ninguém está questionando esse ponto. A reversão, aí altera-se o contrato para ele trabalhar no modo misto, ora aqui, ora lá. Ok, dentro de um pacote vai estar estabelecido que o empregado trabalha obrigatoriamente presencial. O que seria um problema, na verdade, eu vejo se fosse contratado originariamente para trabalhar em home office e eu quiser levar ele para trabalhar internamente. Ah, ok. Aí demandaria, sim, uma alteração do contrato de trabalho que implicaria obrigatoriamente na concordância do empregado. Perfeito. Ou seja, até agora a gente discutiu se o estilo home office, vamos dizer assim, é novo, Uhum, como o empregador pode atuar no sentido de fiscalizar, se ele pode uhum. desenvolver o trabalho em qualquer lugar, enfim. Mas como esse trabalhador é remunerado? Bom, então vamos voltar de novo na questão relativa ao contrato de trabalho. Né? Ok. O contrato de trabalho, no momento em que o empregado inicia o trabalho na empresa, são celebradas as condições com as quais ele vai se desenvolver. Então, partindo de algumas características, o empregado que trabalha em setores administrativos, advocacia, contabilidade ou algo que o valha. Nessas situações, o salário dele normalmente vai ser estabelecido de forma mensal. Tanto faz presencial quanto em home office, não vejo diferença. Agora, tem algumas atividades, como eu citei logo no início das costureiras, por exemplo, que lá não há como fiscalizar o trabalho. Então, lá, por exemplo, no contrato de trabalho originariamente, recomendo que seja colocado uma remuneração por produção. Ok. Portanto, o empregado produziu certas peças, multiplicado pelo valor previamente ajustado, você vai encontrar a remuneração devida a ele. Perfeito. Pessoal, esse foi o programa de hoje com o tema trabalho em home office. Caso você ainda tenha alguma pergunta, um questionamento sobre esse tema, deixe aqui nos comentários no canal no YouTube do Trabalhador Consciente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Até mais, prazer em vê-los. Até o próximo programa, pessoal. Até mais.